Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 4/5/2020, estamos iniciando o segundo bimestre. Professora Fátima Rocha, nossa matéria Língua Portuguesa, e hoje vamos falar de frase, que também nós aprendemos lá no quinto ano, no sexto, e novamente aqui nosso assunto no sétimo. O que vocês entendem por frase? Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que estabelece uma comunicação. Ok? Vamos lá. A frase, ela pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras. Quando eu digo parabéns, silêncio, atenção, eu tenho frases com uma palavra. Se eu disser assim, gosto muito de você, eu tenho uma frase com várias palavras, porque transmite uma comunicação. Toda frase, ela termina com ponto, que pode ser ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências. Vamos lá. Diz assim lá no livrinho de vocês, na página 95, se vocês quiserem acompanhar. Diz que frase é todo enunciado com ou sem verbo. Quando eu falei assim, ó, atenção, quando eu falei parabéns, silêncio. Se eu falar assim, ó, belo dia, nenhuma dessas frases aí tem verbo. Então, uma frase ela pode ser constituída sem verbo ou com verbo. Se eu disser gosto muito de você, eu tenho uma frase com verbo. Eu usei o verbo gostar. Eu digo assim, os alunos e os professores reuniram-se no pátio da escola. Olha só, o verbo reunir. Então, aí eu tenho uma frase com verbo. As frases sem verbos, elas são chamadas de frases nominais. E as frases construídas com verbos, elas são chamadas de frases verbais. Vamos lá. Entoação ou entonação é a variação de leitura e intensidade da voz que, na fala, imprimimos as palavras de uma frase quando fazemos uma pergunta, uma afirmação, demonstramos surpresa, ou seja, a pontuação nos faz entender se a frase ela é declarativa, se ela é exclamativa, se ela é interrogativa, se ela é imperativa ou optativa. Então, de acordo com a entoação ou entonação, ou seja, quando você pronuncia, aí nós podemos identificar o tipo de frase, ok? Então, diz assim, frase é todo enunciado com ou sem verbo, constituído por uma palavra ou conjunto de palavras capaz de estabelecer sentido em uma situação de comunicação. O que eu falei resumidamente. A frase pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras que estabelece uma comunicação. Na linguagem escrita, a frase começa com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. Então, sempre que for iniciar uma frase, em qualquer situação, devemos escrever com letra maiúscula e terminar com ponto. Se você não termina com ponto, a frase fica solta,
ok? Vamos lá. Na comunicação oral, a frase é marcada pela entonação, pelo ritmo, por pausas, pela melodia e até mesmo pelo silêncio. São esses elementos que ajudam a indicar a intenção de quem fala. Na escrita, esses elementos são representados pelos sinais de pontuação. Assim, de acordo com a pontuação, as frases provocam diferentes efeitos de sentido nos interlocutores. Veja o exemplo. O desmatamento provoca escassez de chuva? Estou fazendo uma pergunta. Expressa um pedido de informação. Se eu disser assim, o desmatamento provoca escassez de chuva, aí eu tenho expressando uma emoção. Se eu disser assim, o desmatamento provoca a escassez de chuva, eu estou expressando uma declaração. Então, na primeira, quando eu falei o desmatamento provoca escassez de chuva, se eu estou perguntando, eu tenho uma frase interrogativa. Na segunda, eu disse o desmatamento provoca escassez de chuva. Aí, como expressa uma emoção, eu usei no final ponto de exclamação. Aí ela seria exclamativa. Aí na última eu disse, o desmatamento provoca escassez de chuva. Ponto final. Aí expressa uma declaração, uma declarativa afirmativa. Então, vamos lá. Eu vou deixar para vocês a página 95 e 96 até o número 7, para que vocês leiam e respondam sobre o nosso assunto de hoje, que é frase. O que é frase? Frase pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras que estabelece uma comunicação. Aí, de acordo com a nossa entonação ou entoação, nós podemos identificar o tipo de frase. Se ela é exclamativa, interrogativa, declarativa, imperativa ou optativa. Ok? Então, hoje nós falamos sobre frase. E vou deixar as atividades, então, para que vocês respondam 1, 2 e 3 da página 95, o 4, 5, 6 e 7 da página 96, ok? Lá no caderninho, eu vou deixar uma atividade também. Eu vou pedir que vocês pesquisem dois exemplos de frases declarativas, 2 exemplos de frases exclamativas, 2 de frases interrogativas. Ok? Por hoje ficamos por aqui e daremos continuidade à nossa matéria na próxima aula. Falaremos sobre os tipos de frases, ou seja, a classificação das frases, ok? Então, deixo um abraço carinhoso, um beijinho saudoso e até a nossa próxima aula.